crente pavio curto. Já ouviram essa expressão? Sabe o que é pavio curto? Aqui tem algum pavio curto, pastor? Não tem não, né? Nessa igreja não tem não. Eu pastoreei 5 igrejas, todas tinham. Mas aqui não tem. Aquele que estoura por qualquer coisa, não é? Não está nem pensando no que vai falar, vai falando, ofende, humilha, grita com a esposa em casa. Nunca leu Colossenses 3, não sei se é 17, 18, 19, está por aí. Colossenses 3, diz que o marido não tem o direito de se irritar com a sua esposa. Já viram isso? Grita com a esposa, ele é pavio curto, eu sou assim mesmo. Mas deixa para olhar Colossenses em casa e mostra para ele em todas as versões da Bíblia. Mas depois, em Efésios 5, 27, Paulo diz que a esposa deve reverenciar o marido. A palavra é respeitar. Todo mundo deve respeitar o marido dela, porque ela respeita. A começar dos filhos. Ela dá o exemplo. Ela não fala mal do marido, não debocha do marido, não critica o marido. Mas vamos fechar o parênteses, porque o assunto aqui é outro, né? Então, pavio curto é falta de educação. E falta de temor a Deus. E falta de amor por seu irmão, por sua irmã. Uma mulher me disse: eu estouro mesmo, pastor. Depois eu compro um presente e mando para ela. Falta de educação, somente. E mais aquelas outras coisas que eu disse. A vida sóbria é a minha vida comigo mesmo. O meu equilíbrio, sabe? Que a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 6. Quem se lembra? No fruto um deles é autodomínio. Controle de mim mesmo. Mas a graça ensina a viver a vida justa. Já não é a minha vida comigo mesmo, mas com o meu próximo. Alguém me disse que uma crente alugou uma casa, um casarão, e não paga os aluguéis. E o dono entrou na justiça. E o dono não conseguiu nada na justiça. E aquele homem, tão apaixonado que ficou, teve um derrame e morreu. Porque uma crente assinou um contrato e não honrou o contrato com o seu próximo. Jesus disse que o Antigo Testamento se resume: fazei ao outro o que quereis que vos faça. Esta é a lei e os profetas. Antigo Testamento todo. E o Antigo Testamento é a palavra de Deus, irmãos. Essa história de dizer, está no Antigo Testamento? Cuidado. O Antigo Testamento foi a única Bíblia que Jesus usou. Ele não tinha um Novo Testamento. E quando ele contou a história do rico e Lázaro, aquele homem que estava lá, ele disse: manda Lázaro voltar lá em casa para falar. Meus irmãos, disse: tem Moisés e os profetas. O que é isso? Antigo Testamento. Tem o Antigo Testamento. Jesus entende que o Antigo Testamento é suficiente para uma pessoa não ir para o inferno. Mas vamos voltar ao nosso texto, vida justa. Então, meus irmãos, não contraiam dívidas que vocês não podem pagar. Não é a vida da graça. Não faça ao seu irmão o que você não quer que ninguém faça a você. É a vida da graça. Justa, que concorda com as obrigações éticas, mas também a vida piedosa. Piedoso é o oposto
do ímpio. Pio é o oposto do ímpio. Piedoso é a pessoa que é reverente, devotada, consagrada a Deus. Vivamos no presente aion, no presente sistema, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça ensina a esperar. Sabe por que você é crente? Porque você tem esperança de herdar a vida eterna. A graça ensina a esperar. Quem é precipitado não herda a vida eterna. Quem é precipitado não herda. Quem perde a esperança, perde a fé. Perde os lucros, as bênçãos da fé. Um homem em Serra Pelada, lá em Marabá, lá bem no norte do Brasil, comprou 1 metro quadrado de terra dentro de Serra Pelada, onde aquele ouro estava jorrando por todos os lados. E cavou durante 2 meses. Trabalhou ali, trabalhou. Depois de 2 meses, ele disse: isso aqui não vai dar em nada. Pegou, voltou para o homem que vendeu, disse: você quer de volta? Ele disse: me dá de volta. Pegou de volta. E deu de presente à primeira igreja batista de Marabá. Doou. Esse pedaço de terra aí é de vocês. E crente que gosta de mutirão, né? Crente adora bater uma laje, né? Fazer feijoada, não é verdade? Foram todos para lá. Isso é bom, irmãos. Foram para lá e começaram a cavar. Cavou. E o ouro apareceu. Muito ouro. Os irmãos virem a foto do templo da primeira igreja batista de Marabá, é lindo. Eles construíram um templo novo lindo. Eles construíram um prédio de educação religiosa. Compraram um ônibus. Construíram uma escola que alguém me disse que matriculou 3.000 alunos dentro daquela cidade pequena. Sabem por quê? Porque um homem perdeu a esperança de achar o ouro. Esse aguardando a bem-aventurada esperança. Graça, bem-aventurada esperança e glória são a mesma coisa no Novo Testamento. A graça apareceu na encarnação. A glória vai aparecer na segunda vinda. Na encarnação, era um bebê numa manjedoura. Na glória, na segunda vinda de Cristo, vai aparecer o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está no seu texto. Na encarnação, a graça salva. Na segunda vinda, a glória julga, não salva mais. Na segunda vinda de Cristo, não há mais salvação. A glória julga. Todos, grandes e pequenos. Meus irmãos, e nós que sabemos, nós que conhecemos a grandeza da graça, o alcance da graça, precisamos ter um sentido de urgência dentro do peito, que Paulo chamou em Colossenses de resto das aflições de Cristo. Há uma igreja, a igreja romana, ela disse que o resto das aflições de Cristo é o que os santos vão fazer para completar a obra de Cristo.
A obra de Cristo é completa, uma vez para sempre, diz o autor aos Hebreus. Resto das aflições de Cristo é a dor, é o sofrimento, é o trabalho que você terá para aplicar a obra de Cristo, para pregar o Evangelho ao homem no mundo. Aqui no Rio de Janeiro, você pode subir num banco desses assim e pregar o Evangelho em qualquer lugar. Mas em alguns lugares, isso custa a própria vida. Um folheto que você dê num país árabe, num país muçulmano, pode lhe custar a própria vida. Sentido de urgência é resto das aflições de Cristo, é sofrimento pela igreja. Eu vou contar uma história para terminar esta mensagem, uma história que é difícil de a gente acreditar nela, mas ela foi contada num congresso de evangelismo em Amsterdã, na Holanda, que um crente estava andando numa trilha, numa floresta africana, e de repente ele viu um nativo vindo em sentido contrário, e ele parou aquele nativo e contou a história da salvação para ele. E aquele homem ficou encantado com a história da salvação. E disse: eu vou interromper a minha viagem, eu vou voltar para a minha aldeia e vou contar essa história. E voltou. E ele contou a história para os anciãos da tribo, para as crianças, para os jovens, para as mulheres, para os homens. E quando ele terminou de contar, os anciãos se levantaram e disseram: amarra ele e bate nas costas dele. Ele apanhou com arame farpado nas costas. E quando ele estava quase morto, arrastaram ele para uma clareira na floresta, e ele ficou por ali, e pela graça de Deus ele foi se recuperando, e depois ele procurou água, sabia viver na floresta, procurou comida, e quando ele reuniu melhores condições, ele disse: eu vou voltar. Eles não entenderam a história, e voltou. E toda a aldeia se aglomerou, se reuniu, ele começou a contar, mal ele abriu a boca. Os anciãos disseram: é a mesma história. Amarra ele e bate nele. E abriram aquelas feridas todas novamente com arame farpado. Ele foi arrastado para morrer, mas desta vez ele ainda não morreu. E depois de algum tempo, ele voltou a si, bebeu água, procurou comida, e ele disse: eu não devo ter contado bem, eu vou voltar. Eles não podiam rejeitar uma história tão maravilhosa como essa. E voltou. E quando ele começou a contar que aqueles homens mandaram buscar o arame farpado, eles notaram que as mulheres que bateram nele das 2 outras vezes estavam chorando. E de repente, uma grande parte da aldeia estava chorando. E ele não acordou mais naquela clareira na floresta. Ele acordou no seu próprio quarto. E hoje, esta aldeia segue a Jesus. Pelo sentido de urgência, a graça foi manifestada para salvar a todos os homens. Que Deus nos abençoe. Ficamos de pé, irmãos, para cantar este